aguardando minha mela. Vamos fazer um passeio na redação, vai. Peraí que tá preso com fita crepe, vocês não estão entendendo. Tirar o celular? Mas aí, Vini, por que eu não tô conseguindo a minha... Olha, atenção. Esse é o Vinícius. Cadê você? O Vinícius Custódia. Meu Deus. Alma gêmea. Ele que é o produtor desse programa. Ele que arruma tudo, faz tudo bonitinho. Peraí que eu tenho que mostrar. Você apareceu. Eu tava mostrando a redação. Mas acho que a redação é mais interessante. Não é. Depois eu mostro, ó. Deixa eu só terminar aqui, já que eu estava mostrando. Tudo vazio. Foi o Oh, meu Deus. Foi, né? Oi? Rádio aí, né? Exatamente a rádio. Sim. Então, Sim, olha lá. Tava A Rosana Jatobá tá fazendo ali o programa, ali no estúdio, olha lá. Meu Deus. Saudade das pessoas, né, Mia? Nossa, Tânia, hoje eu tô péssima, aquelas que começam a desabafar. Mas não é. Mas olha, não sei o que acontece quando fica nublado, assim, eu fico muito baixo astral, cara. Mas assim, Eu entendo. dentro de todos os meus privilégios do mundo todo, a gente só agradece aqui em casa, mas assim, hoje eu não tô legal, aquelas começam a chorar. Eu sei, cara, eu sei. Mas é tudo muito louco, é tudo esse isolamento. Não é? Mas muita enfim. coisa, né? A gente fica sem perspectiva de sair dessa, assim, né? E fica, sei lá, pode pegar dor, filho. A gente fica tentando fazer projeções do que vai ser, né? E não tem, cara, não tem. E aí, não tipo, tem. Ele dá... Indo, sabe? Porque eu tô fazendo testes, entendeu? Eu fico pensando, mas pra gravar quando? Testes do quê? Como assim, Mia? De testes de trabalhos pra TV, cinema, série, sabe? Eu fico, gente, vocês estão me iludindo. Porque o pessoal vai mandando as coisas, mas não tem perspectiva de tempo, né? Eu fico imaginando que eles tenham alguma perspectiva, né? Melhor do que eu. Eu fico conversando com um monte de gente falando, e aí, vocês têm... Alguém tá falando? Só que eu acho que, na verdade, ninguém tem, porque é uma coisa que depende de muitos fatores pra saber conseguir sair desse isolamento, né? Não adianta falar, é tanto tempo. Não tenho tempo. Tenho a forma como as pessoas colaboram com esse isolamento social, que por enquanto ele ainda é facultativo, digamos assim, né? Não é ainda o lockdown, né? É o quanto o governo, o desgoverno ajuda a piorar ainda mais, porque até eu, sou uma pessoa super esclarecida, penso assim, nossa, mas o governo tá falando pra gente fazer as coisas, que curioso, né? Imagina quem não é esclarecido. Então, óbvio que a pessoa vai sair de casa. Então, são tantos fatores, né, que eu fico pensando, que tava bombando no teatro. Eu fico pensando, vamos falar disso. No teatro depois, né? Então, porque ele pegou a sua peça no meio da temporada, né, Mia? No meio de uma temporada. A Mãe Fora da Caixa. Lotado, um negócio que eu, tipo... Uma potência de peça, assim, mais do que um trabalho como atriz, era uma coisa que tava me... Não só pra mim, mas era uma coisa que eu via que era geral de quem assistia e tudo mais, uma conexão, uma coisa forte, pulsante. E aí eu falei, meu Deus do céu, parou tudo, e agora? Pois é, eu vi um vídeo seu dizendo, gente, com dor no coração, eu tô dizendo que nós vamos cancelar, vamos suspender, né, não sabemos quando voltamos. E aí tem a questão dos ingressos, mas isso também é o de menos. Quando voltar, as pessoas que compraram ingresso assistem, não é essa a questão, né? Sim, não, a gente acabou que devolveu os ingressos. Assim, quem fornece os ingressos devolveu até com a taxa de compra, enfim, devolveu tudo, porque é uma coisa inusitada que aconteceu, porque não tem, então, porque normalmente assim, daqui 3 meses a gente dá o ingresso de volta, ninguém sabe quando é que é, né? Então é meio difícil, assim. Mas eu já tive em dias muito melhores, assim, inclusive eu acho que aqui em casa no começo foi bem difícil, todo mundo ficou mais irritado, eu fiquei super impaciente, nervosa, meio pensando, porra, qual que é de ficar aqui em casa, sabe? Eu não tô vendo lado positivo, porque eu via todo mundo assim, ao meu redor, pessoas que eu acho super interessante ter esse viés meio Haribo, entendeu? Porque tem que ter, senão você morre, entendeu? E as pessoas assim, nossa, mas eu tô... Porque minha convivência com os meus filhos,
Aí eu falava, gente, a minha, vou matar. Tipo, eu vou me dar Adoro. ter mais filhos. Mas sabe o que é bom? Você fala da maternidade com honestidade. Com honestidade. Porque Mas a mãe, assim, às vezes, tem vontade mesmo de fazer isso. Não, e tudo bem também, sabe? Se você tá assistindo e a live agora aqui sente a mesma coisa, se sinta abraçada por mim, porque estamos juntas, sabe? Porque é uma loucura. Não, agora revirei o jogo, todo mundo a minha frase era, todo mundo em casa entrou no trilho. Só que agora eu tô 5 dias focando na todo da casa de novo, sabe? No trilho. Olha, tem 2 filhos pequenos, né? O Antônio tem quanto? Só que a Nina é o desafio do homeschooling, é o desafio de sair do telefone, é o desafio de, tipo... E o Antônio tem 3, que é um desafio por completo. 3 anos? 3 anos, é ainda aquele momento ainda que não tem tanta autonomia. Mas assim, também agora falando mal dele, eu já tô com pena, porque no fundo eles estão sendo super legais, entendeu? Eu acho que eu sou a pior da... Mãe é uma coisa. Mãe é uma coisa. Não, mas tá tudo bem, você tá cansada. E eu entendo. Exausta, assim, tipo, de fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Que é, tipo, cozinhar o dia inteiro. E eu vou te falar, o que tá me salvando é cozinhar. Eu não cozinhava nada, nenhum espaguete, nada. Agora eu faço espaguete. Pra não sair da cozinha, entendeu? Porque daí eu não vejo essas crianças. Gente, mas é uma coisa enlouquecedora. Eu tô lavando... Eu comecei a pensar, no começo assim, que família, eu vou fazer o almoço. Aí eu falei, gente, não é assim, o almoço tem que produzir 2h30 antes. Eu comecei a sacar as coisas básicas de uma casa, entendeu? Sim, coisas básicas de uma casa. Eu sempre tive... Lavar um banheiro. Exatamente. Eu não tinha 1000 pessoas aqui em casa, tinha só a Mara, no caso agora, mas eu sempre tive uma pessoa. Sou daquele típica classe média, que sempre teve uma funcionária em casa. E eu nunca me liguei em fazer isso, nunca gostei, tudo bem. Acho que tudo bem, tranquilo não gostar e não fazer essas coisas. Só que assim, eu vejo quanto que eu melhorei com relação ao domínio da casa. Assim, eu fico imaginando a hora que a Mara voltar, ela vai falar, gente, outra pessoa. Meu Deus, não vai mais precisar de mim. Não, preciso ser. Mas isso eu notei também. Sabe o que eu acho muito desafiador? Eu falo pra todo mundo com quem eu converso, como é que a pessoa faz pra trabalhar o dia inteiro e fazer o que eu tô fazendo? Porque eu trabalho o dia inteiro, eu não paro um minuto na casa. Então eu passo pano, eu arrumo, eu tiro pó, eu limpo, eu cozinho. Meu marido que costuma lavar a louça depois das refeições. Mas assim, eu saio do almoço, aí eu já vou dobrar as roupas que estão no varal, e aí na terça é o lençol, nas quartas são as toalhas, Mãe Isso. do céu! É uma coisa louca, né? É uma coisa louca. Eu tô assim também. E aí sai correndo pra vir pra rádio. Meu Deus. Não, e aí eu fico pensando... O que você faz? Você... Como é que é o seu esquema de família? Só pra eu entender, porque eu acho curioso. É que eu tenho um filho. Eu me separei recentemente, eu tô morando com meu filho. Só que meu filho tem 19 anos. Então é outro esquema, entendeu? Entendi. É outro esquema. Eu fico imaginando 2 filhos pequenos em casa. Eu presa em casa numa quarentena. A formação, acho que a mais tradicional é isso. Filhos pequenos, os 2 trabalham. Não, aqui é tipo... não, é muito engraçado, porque a gente nunca foi muito de tela aqui em casa, assim. Não por nada, não, mas porque, pra mim, criança feliz é criança na rua, no parquinho, na grama, na terra. E eu acho que esse trabalho, e sempre foi a minha postura com os 2. A gente, tipo assim, ficava em casa no momento que, assim, pra jantar, tomar banho e dormir. Porque era sair da escola, a gente já ia pra pracinha aqui na frente, tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu mudei aqui pra São Paulo, eu voltei pra São Paulo em agosto. E tanto lá quanto cá a gente tinha esquemas de vida que a gente faz tudo a pé, de bicicleta, parará. Então assim, a nossa vida sempre foi muito rua, muito... E aí me vejo trancada dentro de casa. E aí a TV era uma coisa meio, o que faz com a TV? E aí a gente estipulou umas regras, porque assim, aqui em casa o que funciona muito, pra mim principalmente, que sou a pior da casa, como eu já falei, é rotina, assim, sabe? Porque é o que salva, porque daí eu sei o que vai acontecer e eu sei a hora que eu posso ficar lá com você, porque é a única hora que eu tenho tranquilidade, que é a hora do cineminha aqui em casa, que eu faço uma curadoria, e aí eu marco reunião, eu faço, tipo, eu termino com você, tem uma reunião das 6 às 7, e a hora que aí, ó, paz, não tem ninguém aqui,
Normalmente Cadê cineminha. o pessoal? Eles estão, o meu marido tá trabalhando lá dentro e Nina e Antônio estão no quarto assistindo cineminha, porque é a hora do cineminha. Ah, o cineminha é pra eles. É pra ele. Ó! Ah, saquei a jogada. Eles ficam ali assistindo e você vai fazer as suas coisas. Eu acho maravilhoso. Eu que faço a curadoria, não abro mão, eu que escolho todos os filmes, não tem como trocar os meus escolho. Enfim, aí eu acho bom que dá uma diversificada. E aí foi tão curioso a virada que a gente deu de tipo, nem ligar a TV para. Eu falo pro meu marido, gente, mas a TV é maravilhoso, né? Como aumenta o vocabulário. Gente, eu já tô já estou, tipo assim, TV para criança é maravilhoso. Olha que ensina. Coisa linda. Meu Deus do céu. Olha, aliás, vamos aproveitar e indicar para as pessoas que estão de quarentena em casa para assistir a Mia no Homens. Né? Amém. Dá para assistir pelo Comedy Central e baixar pelo Amazon Prime. Amazon Prime Brasil. Lá já tem toda a temporada e no Comedy Central é terça-feira às 10 da noite. E agora é a segunda temporada. É a segunda temporada, uma série muito maravilhosa de 4 caras extremamente machistas, uns piores do que os outros. E aí vão acontecer diversas coisas. E o meu personagem, a Mariana, que é casada com o Pedro, que é um desses 4, que ele sofreu um acidente quando eles ainda namoravam, ficou tetraplégico, eles casaram, parará, e ele era o maior comedor da parada, assim, traía ela, era um horror, e ela fazia vista grossa, até que na primeira temporada ela falou pra ele assim, meu amor, eu sei de tudo, e aí ela também começou a trair ele, falou, olha, mas assim, pra mim eu tô achando meio babaca do jeito que tá, virei você, né, não quero esse tipo de relacionamento, então faz o seguinte, vamos então abrir o nosso relacionamento? E aí ele ficou com uma cara do tipo, como assim abrir? Aí rolou aquele preconceito típico do homem quando a mulher propõe uma coisa dessa, né? Porque normalmente... Tem, ele você corno, você tá louca. Eles digeriram isso e ele começou a falar, bom, então vamos ver. E aí essa temporada aqui, Pedro e Mariana, eles abriram um relacionamento, vão viver esse mundo do swing, de troca de casais e de... E supostamente é o perfeito pro relacionamento deles. Mas não é, né? Porque o negócio do relacionamento deles vai muito além de formação, tipo de relacionamento. É uma coisa que eles precisam conversar, resolver coisas ali passadas, sabe? Sim. O relacionamento ele nunca é salvo de abrir. Claro que se tem um relacionamento bom, ele pode ser aberto e funcionar. Eu acho uma loucura do mundo, particularmente. Não me vejo fazendo isso não, mas ok. Porque eu sou ciumenta. Eu ficaria puta também. Peraí, aqui não. Aqui não, filhinha. Então, eu também não consigo entender esse desprendimento. Mas tem muitos casais que fazem. Assim, não é? Tanto que existem as casas, né? Pessoalmente, tá? Eu conheço muita gente que conhece fulano e eu sei que tem, mas eu não conheço ninguém gente que deu certo, funciona e é feliz assim. Tipo, o que eu conheço é quem mais ou menos, mas não é feliz, entendeu? Quando você vai conversar, a mulher no fundo então, mas é assim, não é? Cada um faz, mas é mais ele, mas sabe? Mas ele. Investigadas que era uma coisa meio estranhíssima. A pessoa super pra fintechs, moderna, dá tudo certo, pra mim é o que funciona. E aí quando você vai conversar com ela, você vai ver que é o que ela começou a ceder porque era o que o cara queria e tudo mais. Entendi. De novo as mulheres cedendo. Então você fez assim uma pesquisa pra fazer o personagem, pra vivenciar, ou na verdade calhou de você conhecer uma pessoa? Eu fiz essa pesquisa eu fiz mais uma pesquisa sobre o fato do Pedro ser paraplégico. Isso sim, sabe? A gente foi pesquisar, queria saber como era transar, se o cara sentia o pinto, se ele conseguia ficar de pinto duro. A gente fica. Claro que tem tipos e tipos, né? Tem tipos de lesões que o pinto não fica mais duro. E tem tipos de lesões que o pinto fica duro e o cara não sente. E eles não ejaculam. Não sente? Você acredita? Enfim, na primeira temporada a gente tem um mergulho muito fundo nisso, até por curiosidade, sabe? Porque a gente, tudo começou com... Ai, gente, o cara é tetraplégico e é o maior comedor da cidade. Aí todo mundo fala, mas é baseado em fatos reais. Era um cara que eles tinham se baseado na história. Eu falei, aí eu comecei a ficar louca. Aí o Gabriel já tinha pesquisado por conta do personagem, começou a contar as histórias. E eu fiquei, caraca, minha cabeça... Você vê como a gente é preconceituoso. Na minha cabeça, assim, nossa... Na minha cabeça, não, exato. o comedor do Rio de Janeiro.
mais nada. Puxa, é o Gabriel Luchard, né? Que faz com você o casal. Gente, exatamente. Pô, então nessa segunda temporada vocês vão experimentar coisas novas. Não, e a do temporada casal. tá muito legal porque, primeiro, tem o Fábio com o Rafael Portugal, que são meus queridinhos, que é o pinto do Fábio, que é tipo... O Rafael Portugal é o pinto do Fábio. É muito maravilhoso. Que é o Fábio Porchat. Eu amo. Esse eu acho muito legal. E eu toda vez dou risada, eu acho que é hit, é o tiro certo pra mim a relação dos dois ali. E tem uma questão muito interessante que a Gisele Batista, que é quem faz a... Esqueci o nome da personagem dela, até contracenei uma cena com ela só. Ela faz um personagem bem interessante, onde ela transa com os 4 caras numa festa, engravida, não sabe de quem que é, e aí vai fazer um aborto. E essa cena dos caras indo se reunir, porque ela ia lá na casa pra conversar com os caras, e eles pensando, ela vai ter esse filho? Gente, essa cena é tão hilária, porque assim, é a mais pura realidade. Tipo, os homens acham que a mulher engravida pra fuder a vida deles, né? Como se a vida da mulher não fosse destruir, né? Se ela não... Assim, é muito curioso. E aí é genial, acho que tem diálogos ali muito afiados, e eu achei que a série toda, assim, tá muito boa. E a minha relação com o Gabriel é muito engraçado, porque no início fica aquele furor do swing, da troca de casais, e eles vão se envolvendo e tudo mais. Mas durante tudo isso, eles vão... vai acontecer, ela vai ficando com ciúme, ela vai se sentir trocada. Vai acontecendo com a Mariana uma questão que ela começa a ver nas outras meninas, que elas são mais jovens do que ela, isso vai matando ela. Porque ela tem uma questão de não querer envelhecer e tudo mais. Então eu acho que tudo vai contaminando. E aí ela descobre que o Pedro transou com a Gisele sem camisinha. Aí pra ela fala assim, meu filho, porque daí já envolve... Aí ele pode ser o pai da criança. Doença, pode ser tanta... Não, Sim. Poderia ser, mas ele descobre que ele não é fértil também, porque ele faz um espermatograma, sei lá como é que chama, pra ver se é fértil ou não, e não é. Então ele descobre isso, ela ainda fica meio baixo astral com ele antes de saber que ele tinha transado com a menina sem camisinha. Quando ela descobre, aí pra ela fala assim, não, pra mim, acabou. Acabou porque quebrou a confiança. Só que o que eu acho, o que vem disso, assim, não é que acabou por essa quebra de confiança, eu acho que são muitos fatores que não foram conversados pra chegar ao relacionamento até ali e abrir pra achar que vai resolver, entendeu? É meio o filho que vai resolver tudo, ou vamos abrir um relacionamento que vai resolver tudo. Não, filho, não é assim não. Tinha que resolver as coisas pra daí, quando tivesse tudo bem, abre, né, e tudo mais. Bom, então tudo isso o pessoal acompanha no Homens. Prime Brasil e como no Comedy Central, terças às 10 da noite. E são temas tabus, né? E o humor, ele é uma ferramenta tão legal, né, Mia? Pra gente rir, se divertir, pra pensar, cara. Não é? Tem temas que pelo humor, se fosse uma palestra, se fosse uma aula, se fosse uma discussão, seria chato, pesado. Exatamente. Não, e muitas não. Você pega com humor, você consegue atingir exatamente o foco da sua vontade, entende? Assim, de uma maneira que você não conseguiria se fosse uma palestra, ou um bate-papo, ou uma live, que seja, porque a pessoa que precisa assistir aquilo não vai assistir, sabe? Só que com humor, eu acho que a gente consegue dar essa volta. No caso, principalmente falando sobre homens específico, né? É uma série que fala muito sobre machismo, sobre coisas assim, que eu já ouvi comentários do tipo assim, pô, o cara não pode comentar isso ali que ele fode nós. Entrega! Quebrando a confraria dos homens contando na verdade, entendeu? Eu falou isso num dia que a gente estava na coletiva de imprensa, eu achei aquilo tão engraçado. E aí, o que acontece? É um público que deve ser muito homem, deve assistir essa série, porque, enfim, masculino, que adora, e deve rir, deve ficar tipo... planta uma sementinha naquela cabeça lá dentro. Com certeza, entendeu? É isso que eu acho mais maravilhoso do humor. Muito bom, muito bom. E a gente vai descobrindo como eles são, mas a gente, na verdade, já sabe também, né? A gente só olha ali e fala, meu Deus, eles são assim mesmo. E você e o Fábio Porchat têm uma história pregressa, né? Aliás, eu assisti você pela primeira vez no Meu Passado Me Condena. Linda, né? Aí depois teve a segunda. Na verdade, começou com seriado, né, Mia?
Nossa, foi um caminho muito diferente, né? Começou com um seriado, aí a gente fez o filme, fez a série e fez o filme 2. Fez o filme 2 e vocês foram pro teatro. E a gente foi pro teatro, a gente ficou em 4 anos em cartaz, com o Meu Passado Me Condena. E a peça era a noite de núpcias do casal, então era como se fosse o antes da série e do filme. Olha, volta pra trás. E aí a Tati Bernardi fez o texto pra... E a Inês Viana, que é a Suzana na série, no filme, ela dirigiu eu e o Fábio no teatro. Muito legal. E aí eu vi que você falou que você e o Fábio Porchat têm um método de trabalho muito parecido, por isso que vocês se dão muito bem trabalhando. Como é? Assim, eu acho que é o que a gente mais se identifica é nesse lugar, assim, de ofício mesmo, sabe? Porque o Fábio, então, até fica até chato eu falar que a gente tem métodos, por exemplo, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu ficava assim, nossa, mas eu faço pouquíssima coisa, eu só faço essa série e a peça, mas assim, ele faz a série, a peça, o filme, ele tem um canal, e aí depois de muito pouco tempo eu me liguei, eu saquei que ele é um gênio, assim, não dá pra comparar com ele, assim, tá? Você vê, o cara, tipo, durante a quarentena tá fazendo, não para um minuto, né? Você acha que, você pensa, uma quarentena vai segurar o cara, imagina, ele não para um minuto, ele faz lives todos os dias com pessoas de milhões, ele vai de A a Z, e, enfim, ele não dá pra comparar, mas o que eu quero dizer que a gente é muito parecido é que a gente é muito pé no chão, somos pessoas que a gente sabe que é trabalho, sabe? A gente tá lá, a gente tem comprometimento. Não sobe a cabeça essa coisa, né? De artista. Zero. E assim, pra mim ainda é fácil, assim, mas pro Fábio realmente, o cara, tipo, eu considero ele um dos maiores artistas do Brasil, assim, sabe? Ele é danado, Se não for o melhor, assim, porque ele é muito bom como na frente da câmera e ele é muito bom por trás também. Ele é um puto empreendedor, ele sabe tudo que tá acontecendo no set, sabe? Ele quase que dirige a cena pro diretor, assim, sabe? Que loucura, hein? E as pessoas respeitam muito ele, porque ele não tá ali pra falar, olha só, isso aqui, tudo que ele fala faz sentido. O meu marido já trabalhou com ele também, a gente fala muito sobre isso, assim, que é um cara que nunca fala nada sem sentido, sabe? Então, tudo que ele fala, soma, ele parece aqueles que ele fala que é um bom roteirista, ele sempre fala isso, que o roteiro, ele tem que sempre levar pra frente, sabe? Se você faz qualquer coisa que não... Você fala, por que isso, entendeu? Tem que tirar, e ele é exatamente isso na vida, assim, tudo que ele faz é pra frente, assim, sabe? É muito bom. E ele é um cara assim, tudo que ele fala, ele faz. Porque ele é muito megalomaníaco no sentido de que ele pensa muito grande. Só que ele é concretizador, o que eu acho muito difícil numa mesma pessoa. Porque uma pessoa concretizadora e ela é um pouco menos ambiciosa nesse lugar de desejos e sonho, ou a pessoa é muito megalomaníaca e loucona, não concretiza nada, né? Vive sonhando. E ele consegue ser esses dois mundos, né? Eu lembro que uma vez eu fiz nossa, nunca falei isso pra ninguém. Eu fiz uma coach eu não vou lembrar nunca, um nome, talvez você saiba o que eu tô falando. Tem um teste de profissões, tem um nome, é super famoso, que RH faz muito. Tá, não sei o nome. Pra ver de vocação, teste vocacional, essas coisas? Mas tem um nome, sabe? É um teste de... Tem um nome. Uma psicóloga que fez nele, né? E ela coach, ela fez esse teste nele, aí ela me convidou pra fazer também. E eu fiz, e aí quando ela tava lendo lá o resultado meu, é tipo um mapa astral de psicologia. Porque vira como se fosse mil informações que você dá, muito louco, assim, você responde assim, 300 perguntas, sabe? Enfim, e aí quando ela terminou o meu, ela falou assim, ela falou tudo que tinha lá no teste e tal, não sei o quê, e ela falou assim, cara, o Fábio é impressionante, porque ele tem tudo que tem quem é artista, porque ela estava fazendo uma tese sobre artistas e empresários, era isso. O que muda esse mapa desse... E aí ela falou, o Fábio, ele tem dos dois lados. Dos dois. Muito louco, porque ninguém consegue ter os dois, assim, sabe? Porque são, sei lá, deve ser o cérebro esquerdo, parte esquerda e parte direita funcionando juntas. E aí, com isso, assim, primeiro, eu falo que eu, tipo, tive escola Fábio Porchat, então eu aprendi muito com ele, eu aprendi a não reclamar, a trabalhar. Então, assim, eu virei a discípula de Fábio, então eu faço filme em São Paulo, vou fazer teatro, meia hora depois eu peguei no carro pra sair pra ir pro teatro. Então eu virei essa criazinha de Fábio que faz essas
Então eu virei cria de Fábio nesse lugar, assim, de que não tem tempo ruim, sabe? Não tem como, não é que não dá, e ele é um cara que reclama muito pouco, porque ele é isso, ele não perde tempo, reclamar perde tempo, entendeu? Ele não perde, então ele tá... E ele tem uma visão, que é a visão que você tem, que é um ofício, é um trabalho, né? Então é isso, é mão na massa, tem que fazer. E eu sou formada em publicidade, eu trabalhei em agência, sabe? Então, tipo, pra mim, eu não consigo entender quem não lida e age como um trabalho mesmo, sabe? É trabalho, né? Pois é que tem o glamour do artista e tal. É um trabalho. Mas enfim, vocês têm que trabalhar. É uma coisa legal e divertida e colorida e tudo mais, mas assim, é um trabalho como qualquer outro, sabe? Ô Mia, você tinha um emprego bonitinho, aí você largou seu emprego pra fazer teatro? Acredita? Na verdade, não é que eu larguei para fazer teatro. Tipo, eu trabalhava em agência, né? Tudo certo. Aí eu comecei a... Eu tava só no meu último ano da faculdade, só ia 2 vezes por semana na faculdade para fazer o TCC. Aí minha mãe viu um anúncio de uma escola de teatro que tinha que fazer teste para entrar. Barará. Aí minha mãe, nossa, vamos ver. Aí tipo, eu já tava acostumada mesmo a estudar à noite e trabalhar de dia. Eu falei, então eu vou ocupar essas minhas noites livres e vou fazer esse curso de teatro. Fui lá, fiz o teste, passei, fiquei me achando. Aí depois descobri que todo mundo passava, era meio um chamariz. Mas enfim, tudo bem. E aí fui e fiz tudo isso. E aí eu fiquei 6 meses só que foi super importante para que eu tivesse esse deslumbre de que era uma profissão possível para mim, porque antes eu nunca imaginei que eu pudesse ser atriz. Eu nunca tive esse sonho quando eu era pequena, porque era muito distante da minha realidade, sabe? Eu não tinha essa coisa de, eu quero ser atriz, eu quero ser... Porque pra mim não existia ser atriz. Tanto que eu fui ser publicitária, comunicação social, né? Que eu acho que é muito quem às vezes quer fazer uma coisa que acho que não dá, mais artística, né? Na minha cabeça era publicidade e tudo mais. Mas você não fazia teatro na escola, sei lá, peça? Sempre gostei. Mas, isso era pra da escola, entendeu? Não era uma profissão. Tá. Não era inalcançável na minha cabeça, entendeu? Não era possível. Pra mim era impossível. Então, nada. E aí, quando eu fui pra essa escola de teatro, eu comecei a ver pessoas que faziam teste. Eu pensava, nossa, mas a sua mãe é alguma coisa? A sua mãe é atriz, seu pai, sua tia, seu irmão? Não, ninguém. Aí eu, gente, olha que curioso, as pessoas fazendo teste. Nossa, será que dá pra trabalhar com isso? E assim, eu acho até que eu ia ser uma ótima publicidade, um ótimo atendimento de publicidade. Acho que eu ia ir pra esse lado. Acho que sim. Porque eu gosto da comunicação de um modo geral, assim. Agora, eu sempre fui aquela pessoa assim, ia bem no trabalho, mas eu me destacava mesmo nas festinhas, daí eu imitava bicho, eu ficava causando. E aí foi muito engraçado, que uma vez eu fiz uma ação no West Plaza, que é aquele shopping aqui de São Paulo, né? Que eles montavam uma cabine e a cada X reais gasto no Dia das Mães, você podia gravar uma fita de VHS pra sua mãe, de Dia das Mães. Já faz tempo. VHS. Eu resolvi gravar, eu fiz essa ação, né? Na verdade, não foi eu que fiz, né? A agência que fez, mas eu era dessa equipe e tal. Fui lá ver como é que tinha ficado o stand. Aí eu falei, cara, eu vou gravar um negócio pra minha mãe também, já que tô aqui. Aí eu lembro que eu gravei um vídeo pra minha mãe morreu de chorar. E aí o dono da agência falou assim pra mim, você não vai falar que você trabalha aqui, porque eu vou apresentar isso pro cliente como case de sucesso. Aí, eu virei a pessoa que não podia falar que eu trabalhava lá, era cliente do shopping, que tinha vídeo pra Sim, olha que golpe. pra minha mãe, e ficou super divertido. Então, assim, eu sempre tive eu sempre saí um pouco dessa caixa do trabalho no convencional, sabe? E aí eu vi na possibilidade de falei, cara, eu posso quebrar isso daqui, eu posso sair daqui e ser atriz, não acredito. E aí meus pais, eu considero meus pais, assim, fundamental para essa virada que eu dei na minha vida, porque eles foram super, eles me estimularam, meus pais são muito assim, sabe? E era um momento péssimo da vida dos meus pais, sabe? Meu pai tava fechando empresa, assim, eu fico pensando até hoje, tiveram coragem de falar pra mim, vai seguir seu sonho, foi o que eles falaram. Eles falaram assim, olha, você entrou na faculdade cedo, porque eu entrei com 17 anos, relativamente cedo, né? Vai, se permita, se dá mais 5 anos. E aí eu lembro... Legal, né? Muito. Eu lembro que o meu trabalho, assim, que eu fiz, assim, foi com 7 anos, assim. Eu falei, cara, ainda ganhei 2 anos de bônus deles, assim, né? E aí foi muito engraçado que eu comecei a trabalhar na agência, né, onde eu já trabalhava, e aí
agência começou foi muito bom. Eles foram a primeira porta que se abriu pra mim foram eles, porque eu inaugurava, por exemplo, lojas Marisa. Então, viajava, Belo Horizonte, inaugurava a loja Marisa, fazia as ações de inauguração da loja, Brasil inteiro, uma franquia gigante, loja. Aí eles também me chamavam em paralelo a isso pra eu ser a Maria do azeite, na convenção daquele azeite Maria. Então, como é a Maria do azeite? Você fazia uma performance? Azeite Maria, que tem uma eu chegava de portuguesa na convenção do azeite, entendeu? Entendi. Fazer uns trabalhos de atriz, como atriz, pela agência. Eu fazia 2 tipos de trabalho. Aí eu lembro que um dos mais maravilhosos que eu fiz, eu fui numa convenção da Roche, daquele laboratório farmacêutico, e aí eu fui os países da América Latina. Eu fui o Peru, eu fui o Equador. Como assim? E aí foi muito maravilhoso, porque como eu já trabalhava, fazia algumas coisas com atriz, eu conheci o Franz do Brechó, minha botinha, que é um brechó aqui de São Paulo incrível, que faz um trabalho assim riquíssimo, ele é um estudioso. Aí eu cheguei lá, o Franz, eu preciso ser o peru. Aí ele, como assim? Você se vestia de peruana, assim? Aí sabe aquele gorrinho com aquela orelhinha, pomponzinho? Sei. Cada hora eu entrava pro país, enfim, eu tenho fotos, volta e meia eu vejo essas fotos, morro de rir. Mas foi maravilhoso, foi a sua estreia como atriz. Total, e eles que viabilizaram esse meu sonho, porque eu precisava, assim, eu comecei a fazer teste e tudo mais, eu só recebia não, gente, era só não. Aí a minha melhor amiga falou pra mim, cara, acho lindo o seu sonho, tô super de acordo, mas você precisa comer, vestir, então vamos trabalhar. Ela me levou pra agência dela, foi quando eu comecei a trabalhar nessa agência, e enfim, aí eu fiz, foi muito legal, assim, eu acho que cada passo que eu dei, ele é muito importante porque eu sou hoje, sabe, até tipo, inclusive foi essa minha melhor amiga que me deu esse livro, que é quanto mais eu olho pra trás, mais eu vejo milagres. Que é muito legal, assim, cada passinho que eu dou, eu vejo ele impresso no meu hoje, sabe? Sim, tudo fez sentido, né, pra resultar no que você é hoje. E aí você entrou no 10 Necessários. Entrei no 10 Necessários, o Paulinho Serra me convidou. Eu tava assim, faltavam 15 dias pra me formar no CLL, que era a minha escola de teatro. E aí eu fui escolher, aí as minhas chefes da agência de eventos que eu fazia parte, uma delas tinha se formado na EAD, aquela baita escola de dramaturgia da USP e tal. E ela falou assim, você quer ser atriz? Vai estudar num lugar sério. E aí eu fui pesquisar, procurar, até que eu bati no celeleiro no meu coração, para daquele grupo que eu falei aqui. E aí eu fui, me formei lá, estudei, fiz todo, enfim, foi muito bom, assim, foi muito importante para essa base didática, de conhecimento de literatura, de conteúdo que a dramaturgia oferece, né? E aí, com isso, faltavam assim, 15 dias para me formar. O Paulinho Serra falou, cara, eu tô indo para São Paulo, tem um grupo aqui que chama Feira do Humor. Eu tô indo para São Paulo, me chamaram para apresentar Os Necessários num bar mexicano. Você quer entrar pro grupo? Aí Mas você já conhecia ele? Eu conhecia ele. Eu fui numa peça, assisti o Eric Johnson, que era tipo o cara da peça. Minha amiga minha era amiga dele. Era o Eric Johnson, tá? Quando terminou a peça, eu achei o Paulinho muito bom como ator, né? Aí terminou a peça, eu tava na primeira fileira, assim, né? Era aquele Tom Brasil, cara de mesa, lembra? Sim. Uma peça, eu levantei, aí obviamente deve todo mundo olhar pro Eric, né? Só que eu olhei pra ele e fiz tipo... Porque eu achei ele ótimo. Tá bom, corta para, essa minha amiga foi no camarim falar com o Eric, eu fiquei lá no cantinho, sabe? Não conhecia ninguém. E aí o Paulinho veio falar comigo, cara, eu vi que você levantou e me aplaudiu, que legal. Poxa, olha aí. Aí eu falei, não, é porque eu te achei tão ótimo, eu achei que você roubou a cena, cara, eu fiquei super fã. Aí, olha que curioso, trocamos contato, ele me deu o telefone dele, eu dei o dele, tarará, a gente ficou se falando, ele falou assim, e eu falava, eu tô estudando teatro, começando a estudar teatro agora, não sei. E me avisa que a gente vai lá na Globo fazer cadastro. Sério? Uau. Aí eu já fiz meu cadastro lá, não sei o que. Ela falou, nossa, que legal. Aí fiquei em contato dele, e aí ele é muito engraçado, né? Ele é muito engraçado. E aí eu fui um dia pro Rio fazer o evento da Roche, inclusive vi que eu fui os países, e falei, Paulinho, já vou estar aí no Rio de Janeiro. Você quer ir lá na Globo comigo? Ele, lógico, fica aqui em casa. Aí eu fui, fiquei na casa dele.
Lotação, Mas, São Paulinho. Mia, um parênteses, o que é fazer o cadastro? Você chega lá a hora que você quiser e faz um cadastro? Na verdade, eu acho que tem um dia específico, que eu lembro que foi isso que me ajudou. E Sim. você tem que marcar, aí você faz um vídeo, um cadastro filmado, né? Você vai lá, faz eu tenho tantos anos, aí se eles gostarem ou não, eles falam assim, volta aqui e faz uma cena pra gente. Aí você volta Você e só se apresenta no vídeo, você não faz, não interpreta nada? nesse não, eu acho. Nesse primeiro. Eu acho que só me apresentei, porque eu lembro que daí, esse dia seguinte, Paulinho foi pra praia, porque o Paulinho é muito aquele cara bom e é bom, entendeu? Sabe? E eu fiquei em casa com um amigo dele, que era tipo, dava aula de teatro, ensaiando a cena. Eu fiquei tipo mega nervosa, ensaiei. E eu lembro que antes eu não tinha feito isso, né? Então foi só uma apresentação mesmo. E aí eu voltei nesse dia, o Paulinho também voltou, já sabia decor, teste dele, eu lá estudei o dia inteiro. Fiquei lá e fiz as natações com o Spartacus, o nome do amigo do Paulinho que me ajudou. E aí, enfim, aí voltei pra Globo, fiz lá, e aí você fica num banco de dados da Globo, né? Fica lá seu nome, seu endereço, sua cena, e eles é curioso, foi muito legal, assim. E aí, o que aconteceu? Conhecendo mais o Paulinho, eu conheci o pessoal da Jovem Pan. E aí eu falei, cara, vocês têm que chamar o Paulinho Serra pra ir no Pânico, porque ele é hilário. Inclusive no Pânico, eu já fiz umas personagens por telefone, foi super curioso as coisas que eu já fiz no Pânico também, no Pânico na rádio, não tinha nem na TV. E aí eu conheci o pessoal todo, eu falei, cara, vocês têm que levar o Paulinho, e convidaram o Paulinho. E ele ficou numa gratidão, ele meio que me convidou pra entrar nesse grupo só pra ser, tipo, porque ele nunca nem tinha visto eu atuar, olha que louco, ele só tinha visto eu estudando pra esse teste. Não visto nada, mas eu acho que ele sempre fala isso, ele fala, você foi tão legal comigo. Eu falei, cara, mas legal, né? Porque você é ótimo, tipo. E aí ele me chamou pra fazer. E aí foi curioso que eu cheguei pra entrar no grupo, né? Aí eu falei, eu tenho um amigo meu que inclusive é um baita jornalista, ele chama Giba Mendola, sabe quem é? Você conhece o Giba? Giba Mendola. Ele é um super jornalista, tal. Ele tinha um texto de uma boneca inflável e ele me deu. Eu falei, cara, vou arrasar com esse texto, né? Eu cheguei lá e falei, então tem um texto aqui desse meu amigo que eu já... Aí eles, não, o texto tem que ser autoral aqui, todo mundo só faz coisa autoral. E aí foi mal perrengue, assim, sabe? Eu demorei, tipo, sei lá, 1 ano pra conseguir fazer uma coisa legal, sabe? Foi super difícil, porque eles eram Porque é muito... stand-up. Era tipo eu fazer uma personagem, não era um stand-up. Stand-up não tem personagem, né? Você só fica falando. Esse não. Todo mundo tinha personagem ali, né? E eram pessoas assim, muito talentosas. Era o Paulinho Serra, era o Eduardo Sterblit, era o Marcelo Marrom, o Rodrigo Capella, Maíra Charme, que além de cantava, era uma bonitona. E eu, tipo, Aí você criou o seu personagem? Não, aí eu tentei, fiz um personagem péssimo, super sem graça, deu errado. E a Sabrina, sabe, sempre foi muito generosa, fofa. Ela era tão fofa que ela gravou uma introdução pra esse meu quadro, que era um fiasco. E aí ela, era tipo uma médica super feia que ficava falando que as mulheres eram feias. Era uma coisa horrorosa. E aí ela começava o quadro, pum, abria a Sabrina Sato no telão falando, doutora Graça, super legal. E pum, aí o quadro era horrível, super sem graça. E eu demorei a conseguir pegar, porque eu acho, eu sempre falo sobre isso, assim, o humor, ele tem muito a ver com confiança, né? Enquanto você tá seguro, você não precisa de muito para fazer graça, né? Você consegue fazer graça, inclusive, do que não tem graça, se você tá seguro do que você tá fazendo, se você é seguro de você ali naquele momento. Quando você tá inseguro, até coisas hilárias ficam muito sem graça, forçadas, você fala, gente, vergonha ali. Então, eu demorei muito, porque como eu comecei ali patinando, eu vi que todo mundo era muito bom, eu fiquei muito insegura. Você tava muito, Tudo era muito difícil, e eu muito crua, eu tinha me formado há 15 dias. Gente, e aí até então você não tinha feito humor? Nada, e se o Paulinho Serra tivesse me convidado pra entrar pro circo, eu ia ter entrado, porque eu tinha me formado, eu topar qualquer coisa. Ele te jogou, você vai fazer humor, e humor tem toda uma linguagem, né? Assim, e assim, é uma matemática, né? Claro que eu tinha um feeling que eu gostava desse gênero, porque eu tinha me formado no Célia Helena. Por acaso eu tinha feito 2 anos com o Edinaldo Freire, que é um puta diretor de teatro, de comédia. Então, assim, e eu fui muito bem nesses 2 anos que a gente apresentou o cover. Então eu falei, uma coisa que me interessa. Mas não era assim, vou fazer humor. Era tipo, se ele tivesse
falado assim, quer entrar pro meu grupo de mímica? Eu ia falar, quero. Sim, você estava entrando, E Aí aí você foi entendendo a linguagem do humor, entendendo como se posicionar, como fazer. Pra mim, sabe? Porque o que funciona pra alguém, de repente, não funciona pra você, né? Sim. E eu acho, pelo menos na minha opinião, o humor mais refinado é aquele mais próximo do seu autêntico, da autenticidade, porque aí ele é único. É quando ele é único, sabe? Aí é aquele tipo, é o jeito do Seinfeld, sabe? São aquelas coisas que não dá pra imitar. Não é que o cara contou uma coisa muito engraçada, que ele tem um jeito, porque ele é ele, né? E você tem o seu carisma, né? Você tem um carisma louco. Sabe? Sorriso. Você, sim. E esse é um baita aliado, né? Principalmente na peça, agora na Mãe Fora da Caixa, foi onde eu descobri e me senti mais segura fazendo humor. Onde eu consegui fazer humor do que nem tem humor. E aí é muito engraçado, sabe? E acontece muito parecido no Homens, assim. Não é uma coisa, você não vê o texto, ele não tem piada, né? Mas o fato dela entrando numa churrascaria pra escolher as pessoas como se fosse um Tinder, os casais ali, é super engraçado aquilo, né? Porque ele é muito próximo da realidade. Eu acho que essas coisas que deixam super engraçado. E o Mãe Fora da Caixa, você fala de questões que dizem diretamente para todas nós mulheres. Então, a gente ri de nós mesmas, né? E você se conhece porque você é mãe também. Então, tem essa coisa da cumplicidade, né? Cheguei muito perto do que eu sou, onde eu me sinto segura para falar, sabe? Eu tenho muita propriedade para falar sobre isso. Então, acho que isso ganha também, né? Sim. Não que a gente não possa, como atriz, fazer uma coisa super afastada do que a gente é. Eu lembro que nessa primeiro curso de teatro que eu fiz, uma professora falou, a Jussara Freire, inclusive, ela é a professora desse curso de teatro. Ela falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ela falou que o ser humano tem um piano dentro de si, né? Só que cada um tem uma música, uma melodia. Só que as teclas estão todas lá. Olha que lindo. Aí tem que descobrir. Mia, você, por falar em melodia, você fez parte de um grupo de hip hop? Que história é essa? Não, e tudo começou, assim, a sementinha começou, porque quando eu fui fazer aquela homenagem pra minha mãe lá no shopping, né, eu fiz um rap pra minha mãe. Você fez um rap? Dentro da caixa aí do VHS era o rap da minha mãe. E aí aquilo ficou, minha mãe, gente, foi um presente pra minha mãe quase morreu, de tanto que ela chorou, ela ficou louca, ela amou. E aí aquilo me deu uma coisinha do tipo, ai que legal fazer música, gostei. E aí um cara, aí no meio desse caminho todo, que eu já tava começando a estudar Célia Helena e tudo mais, nesse meio do caminho apareceu um cara, um amigo de um amigo, que tava procurando uma menina pra fazer dupla. E o cara era um puta musicista, tocava no instrumento, não sei o que. Aí ele chegou, tipo, o CD dele pra me mostrar as músicas. E eu pus, tipo, um CD com as bases e fiquei cantando, tipo, porque eu não tinha gravado nada nunca, né? O cara me deu eu tô só com a minha base aqui cantando, tipo, e aí deu um super match, eu e ele, a gente se juntou e começou a fazer música pra caramba, assim. Só que aí, o que aconteceu? Começou Squat, que era o nome da banda, e Desnecessários. Aí os Desnecessários indo e o Squat, assim, eu ainda ganhava aqueles cachês de R$50, sabe? E aí, nesse meio do caminho, eu engravidei da Nina. Ou seja, 11 anos atrás. E aí, a banda fez assim, né? Porque realmente no palco, hip hop, grávida, né? Até compreendo, mas assim, eu comecei a me sentir meio. Eu achei que eles ficaram meio putos que eu engravidei, assim. Sabe? Tanto que na peça, todo mundo engravidou meio junto. A mulher do Paulinho engravidou 3 semanas depois de mim, a mulher do empresário engravidou junto comigo, a mulher do Marrom, todo mundo engravidou junto. Então ficou um ambiente
brechó que tem, brechó luxo, que tem ali na Augusta, maravilhoso, eles me vestiam. Então, tipo assim, eu criei um personagem pra fazer essa época. Eu não era do gueto, eu não era rapper, eu não era nada, mas eu compunha. E aí, você compunha muito legais, assim, sabe? A gente fazia que lindo! E esse rap pra sua mãe, você não lembra? Ai, lembro, era tipo assim. Desde que eu nasci, apesar de não lembrar, ninguém botava fé, mas você podia acreditar. Menina feia, doente, careca, apelidada há muitos anos de sapeca, pelas más línguas, vale lembrar. O dia não é meu, eu vou falar de quem sempre mereceu. Mulher pequena, de muita força, motivo de orgulho, escuta e ouça. Sempre me deu tudo como quem não quer nada. E agora eu tô aqui, tentando decidir o que é que eu vou fazer pra tentar te agradecer. Missão difícil, não é? Tenho certeza que vão me aplaudir de pé. Presentinho esse estilo Mastercard. Ser reconhecida assim não tem preço, rapaz. Gente, que lindo a homenagem que você fez pra sua mãe. Ela mora no Rio com seu pai? Ela mora em Salvador, meus pais moram em Salvador. Eles moram em Camaçari, que é do lado do aeroporto, ali na hora de frente. Você nasceu em Salvador? Você nasceu na Bahia, não? Não, toda a minha família migrou pro Nordeste, maravilhoso isso, né? Uma irmã minha mora em João Pessoa e a outra minha irmã mora em Camaçari, meus pais mudaram pra lá também. Eu vi um post que eles estavam voltando, né? Eles estavam aqui com você e voltaram, é isso? Puta, e o pior é que eles estavam ensaiando uma volta pra São Paulo aqui, né? E aí começou a acontecer tudo isso, eu falei, cara, eu tô achando melhor vocês irem embora, porque lá pelo menos eles moram em casa, sabe? Eu falei, vocês vão ficar mais confortáveis. Meu pai tem rodinha no pé, não para, sabe? É difícil você manter ele aqui no apartamento. Então eu falei, vamos... E aí foi a melhor coisa que a gente fez, porque lá pelo menos ele tem espaço, ele tem um limoeiro pra podar, ele tem a caixa de água pra fazer a tampa. Ele não para um minuto, sabe? Isso tudo vai passar. E aí depois que passar, Mia, o que a gente pode esperar? Vai voltar uma fora da caixa? Ou ainda não dá nem pra fazer planos? Não, assim, eu faço planos com o meu produtor todos os dias. A gente abre aquele plano do governo que muda todo dia sobre o projeto, o plano, né, de volta. Quais são todas, eles já sabem, o meu produtor sabe decor todas as novas regras de teatro, que tem que ter 2,5 metros de poltrona, sabe tudo. Então a gente fica diariamente fazendo projeções, a gente se fala, a gente quer muito voltar o quanto antes seja possível, que ninguém sabe qual vai ser. E claro, todas as mudanças que vão ser necessárias, do tipo, vai ter que ter esse 1,5 metro de distância entre as poltronas, a capacidade do teatro de 800 lugares vai cair para 300. E aí a gente vai ter que sentir tudo, a gente vai ter que sentir, as pessoas vão ter coragem de ir ao teatro de novo, vai ser possível ao teatro de novo, ninguém sabe, né? Agora, disposição e vontade, a gente tem muito, assim, sabe? E a gente vai voltar, não tem dúvidas, nem seja no ano que vem, a gente vai voltar. E no primeiro momento que puder voltar, a gente vai voltar. E eu vi que você falou que você tem uma ideia, que você ainda não tinha formatado, mas que você tinha vontade de levar o projeto Mãe Fora da Caixa também para outras linguagens, fora do teatro, é isso? Super. Não, eu tenho, já tá bem desenhado, assim, o que vai acontecer. A gente deu essa parada obrigatória, mas eu vou terminar aqui com você, já tem uma reunião para falar sobre essa história do filme. Que ainda é uma história, mas assim, já tá com reunião marcada e tudo mais. Vai virar um filme? É uma coisa que eu acho que tem grandes possibilidades reais de acontecer, assim. Mas assim, eu acho que o maior impedimento hoje é o que a gente tem, esse isolamento social, essa pandemia. Então, mas se não, eu já poderia estar falando até de é uma coisa pro ano que vem, ou já estaria com certeza nesse momento. Então a gente deu essa pausa necessária que todo mundo tá dando, né? Mas tem possibilidade, inclusive, de virar série. Que lindo, né? Aqui tem muito a ser explorado, né? Não sobre a peça, não é sobre a peça específica, é sobre esse lugar da mulher como mãe real, como aquela professora de teatro que falou que a gente é um piano, só que toca melodias mais astecas lá. A mãe é igualzinha, a gente tem todos os sentimentos dentro da gente. Não é porque a gente é mãe que a gente não pode ter raiva, não pode ter cansaço, não pode tudo. A gente sente todos os mesmos sentimentos que a gente sente por todas as pessoas do mundo, a gente tem pelos nossos filhos também. Com maior ou menor intensidade, mas elas estão lá. E
E a possibilidade, a liberdade da gente poder falar sobre isso é muito valiosa. Então eu acho que essa peça é um movimento dessa liberdade da mulher poder falar tudo que ela sente de verdade. Tá aí do lugar da mãe idealizada, né, cara? Que é horror, porque é uma prisão esse mundo. Aí você traz pra mãe real, que somos nós, né? Total. E assim, eu acho que tem também a questão eu lembro que uma mulher, eu tava fazendo um bate-papo com uma das mães, e uma mulher falou assim, da questão do libido, depois que volta a transar, da gravidez, não tem vontade de transar. Aí ela falou a seguinte coisa pra mim: eu sentia meio que era uma coisa, como se eu estivesse pecando, fazendo uma coisa errada se eu transar depois que o filho nasceu. Aí eu falei, sabe por que isso? Porque a mãe, ela vira meio É sagrada. vai para um altar. É Virgem Maria. E como mãe, não transa, não bebe, não fuma, não nada. É mãe. A mãe, ela só é uma extensão do que você já é. Claro que várias coisas são repensadas, porque é uma coisa tão intensa que acontece com a gente, quando a gente vira mãe, que a gente repensa tantas coisas, que aí sim você pode mudar, melhorar, porém, você continua ainda dentro daquele círculo que é você. Então a gente permitir ser a gente, permitir sentir cansaço, permitir tudo bem, ainda mais num momento como esse de pandemia. Ninguém tá em casa para reforçar o laço com os filhos, cara. Não é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui porque tá acontecendo uma coisa muito diferente de tudo que a gente já viveu hoje. Então tudo bem você tá exausto, tudo bem você brigar com seus filhos, tudo bem você gritar, contanto que você reflita e se perdoe um pouco, sabe? A gente é muito bravo com a gente mesmo, assim, né? Não é, cara? Ainda mais as mulheres. Super. Não é? Mia, adorei, viu? Obrigada. Boa reunião na sequência. Não vou te atrasar. Um beijo. Boa quarentena. Beijo nos filhotes e no marido. Tá? Um beijo. Obrigada por tudo. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada aí por acompanhar a nossa live. Beijo. Beijo.